Bom, vamos lá. Deixa eu tentar falar um pouquinho sobre redes neurais convolucionais. Vamos recapitular um pouquinho o que foi visto ontem. Ontem a gente passou... Oi? Ontem a gente passou... falou um pouquinho sobre o perceptron, sobre acho que é o Adaline, né? Como que faz a atualização dos pesos do perceptron, e chegamos até multilayer perceptron, certo? Foi isso mesmo que aconteceu? Todo mundo está lembrando? Balançando a cabeça, eu vou entender que é assim. Bom, seguinte, uma coisa que é muito importante lembrar e gravar. Se você não conseguiu gravar nada, você fala assim, putz, foi muito extensa a aula ontem, não estou conseguindo gravar, porque foi informação demais. Duas coisas que são muito importantes de você lembrar sobre o multilayer perceptron. Primeiro, e isso vale para qualquer rede neural, tá? Primeiro, o que são as redes neurais? São aproximadores de funções. Então eu vou tentar pegar o meu dataset, meu dado de entrada, e mapeá-lo para uma função que gera a minha saída desejada. Então, por exemplo, ali no caso, eu vou ter um dígito do MNIST. Agora eu vou falar sobre o MNIST, para quem não conhece o dataset, eu vou explicar um pouquinho. Mas eu tenho um dígito escrito, uma imagem de um dígito desenhado à mão, e eu quero uma função que consegue pegar essa imagem e cuspir para mim o valor do dígito que está representado nessa imagem. Isso vale para qualquer rede neural, tá? Qualquer rede neural é um aproximador de funções. Então, sempre que eu for começar a desenvolver minha rede, eu tenho que pensar, ok, qual é a minha entrada e qual é a minha saída? Faz sentido eu pensar numa função que mapeia essa entrada para essas saídas? Faz. Se fizer, beleza. Vamos continuar o trabalho. Se não fizer, volta atrás, porque nenhum problema eu não consegui definir bem ainda. E a segunda coisa, essa já tem a ver mais com o Multilayer Perceptron, que é o MLP ali, é como as conexões entre os perceptrons, entre os neurônios, são feitas. Tá? O caso do Multilayer Perceptron é o caso mais geral. É engraçado isso, porque às vezes o pessoal pensa, poxa, é o caso mais simples, né? Mas ao mesmo tempo é o caso mais geral. E agora a gente vai entender o porquê. Mas é o caso, ou seja, né, é o caso em que todos os perceptrons se ligam a todos os perceptrons das camadas subsequentes. Então, eu vou ter as minhas camadas, meus perceptrons de entrada, que vai ser onde eu vou conectar meu input, e vou ligá-los a todos os meus perceptrons das minhas camadas seguintes. Até aqui tudo bem? Beleza? Tá parecendo com o que foi falado ontem? Então essas duas coisas são muito importantes ter na cabeça. É um aproximador de função e no MLP todas as conexões são feitas. Vamos lá. Qual é o problema disso? Quais são os problemas que surgiram quando o pessoal começou a analisar? Quando eu falo pessoal, é a academia, são os pesquisadores em redes neurais pelo mundo, que eles começaram a observar nos MLPs. Primeiro, a complexidade. Vamos imaginar, igual nesse caso aí do MNIST, que a gente teve uma imagem e a gente queria mapear ela para uma classe, ou no caso do MNIST, para um dígito. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma imagem que é de 1080p, certo? Hoje em dia é padrão, é uma imagem Full HD. Se eu for fazer uma continha bem rapidinho, só nessa imagem eu vou ter 1080 pixels de altura, 1920 de largura e 3 canais, porque eu tenho o RGB, certo? O vermelho, o verde e o azul. Então só aí eu vou ter 6 milhões, aproximadamente 6 milhões de nós de entrada para a minha rede. Tá? Cada um dos pixels vai ser um nó de entrada para a minha rede. Se eu colocar, lembra, né, os nós de entrada aqui da minha rede, se eu colocar na minha primeira camada interna, na minha hidden layer, na primeira camada oculta,
Se eu colocar 1000 neurônios, eu já vou ter ali 6 bilhões aproximadamente de parâmetros treináveis. São os parâmetros que eu vou ter que aprender, meu algoritmo de retropropagação vai ter que aprender, vai ter que calcular esses parâmetros para eu conseguir achar a minha classe e conseguir aproximar a minha função da saída que eu quero. E isso eu estou falando no caso mais simples. Eu quero uma imagem só para tentar mapear para uma saída. É um caso bem simples e eu peguei aqui um caso bem pequeno. Depois, quando a gente for começar a analisar as redes mais complexas, vocês vão ver que 1000 neurônios é muito pouco perto do que a gente tem hoje. Então, 6 bilhões de parâmetros é um negócio absurdo. Então, vamos lá. Qual o próximo problema que o pessoal começou a perceber com essas redes? Isso já não é muito uma característica das redes, mas de alguns problemas específicos que, quando a gente vai analisar, na verdade, eles acabam sendo a maioria dos problemas que acontecem no mundo real, são a variabilidade dos dados. Vamos pensar agora no caso das imagens aqui, de novo lá dos dígitos. Eu posso ter o mesmo 2, ele vai estar tanto no canto da imagem, quanto no centro, quanto em qualquer lugar, em qualquer posição da imagem, e ele vai continuar sendo a mesma coisa, certo? Além disso, ele pode estar em várias orientações diferentes e ainda assim continuar sendo o mesmo 2. Mas ao mesmo tempo, se eu tiver, por exemplo, num outro problema em que eu quero detectar, além de números, eu quero detectar caracteres também, eu tenho que tomar cuidado, porque o D, ele realmente vai ser qualquer coisa também, em qualquer posição, em algumas rotações. Mas se eu for começar a tentar considerar qualquer rotação, eu vou ter um problema, porque o meu D, rotacionado de certa forma, pode acabar virando um P. Então, eu tenho no caso desse problema da visão, para você tentar reconhecer caracteres, você tem mais esse problema de que nem sempre todas as variações das imagens são tão regulares assim. Outra coisa, eu tenho mais um problema que é, no caso da visão, se o meu objeto chega mais próximo ou mais longe, no caso da visão que a gente projeta em 2D, que é uma imagem, a percepção que você tem disso é que o seu objeto está ficando maior ou menor. Só que, de novo, você mudou a sua imagem é outra, a representação numérica dessa imagem é outra, e ainda assim é o mesmo objeto. Então, sua função vai ter que ter, para inputs variados, ela vai ter que ter a mesma saída. Então, isso começa a gerar algumas dificuldades para a sua rede. E como você tem 6 bilhões de parâmetros, isso vai dificultando cada vez mais para você conseguir treinar sem cair nos problemas de overfitting, de underfitting. Foi mencionado isso ontem na aula? Não? Sem começar a decorar, basicamente, as imagens, ou não conseguir representar as imagens, a sua função não ser complexa o suficiente para representar as imagens, as características das imagens necessárias para você descrever aquela imagem. Agora, poxa, legal, você só falou de imagem, mas então quer dizer que as redes convolucionais só servem para imagens, é isso hoje? Não, elas servem para muito mais coisas. Elas servem, por exemplo, também para áudios. Por quê? Esse tipo de variabilidade também acontece em áudio? Acontece. Se a gente for pegar aqui, pessoas diferentes têm timbres diferentes na voz. E ainda assim, uma pessoa falando A ou outra pessoa falando A, mesmo que o timbre seja diferente, mesmo que a
a forma da onda seja diferente, continua sendo a mesma letra, a mesma... isso, de novo, para o caso específico de você querer mapear um áudio para uma letra, de você querer achar essa função que mapeia um áudio para uma letra, você tem toda essa variabilidade no seu input, dos áudios. E por último, de novo, mais um caso peculiar das imagens é que só de eu mudar um pouco a minha iluminação, eu já mudo completamente a minha imagem. Então, além de todas essas variações aqui que eu tenho, só de mudar o meu objeto de lugar, de mexer no objeto, sem mexer no objeto, mas mexendo na iluminação, algo que não está nem dentro da imagem, é alguma coisa de fora, eu já mudo também a minha imagem. E eu mudo a representação numérica dela. Porque, de novo, o que a gente vê não são números, são cores, mas o que o computador vê são números. Então a gente tem que ficar atento com isso. Vamos lá. Aqui aqui volta para lá no início que eu tinha falado. Por que depende de cada função, de cada output que eu tô escolhendo? Só aqui eu coloquei 3 exemplos de 3 datasets que existem, que ficaram bem famosos na comunidade de Machine Learning e de Deep Learning, porque eles fazem 3 tarefas que elas são relacionadas, mas elas são diferentes, bem diferentes. Um deles é para fazer o reconhecimento dos dígitos, que é o MNIST, que eu tinha falado. E que depois eu vou comentar mais um pouquinho sobre cada um deles, mas eu vou passar rapidamente aqui. Um deles é para fazer o reconhecimento dos dígitos. Para que serve isso daqui? Esse daqui foi um trabalho que foi muito estudado aí na década de 80 e 90, para você tentar fazer o reconhecimento automático dos CEPs, das cartas, lá dos Estados Unidos. E o pessoal pegou as cartas, uma dos serviços postais americanos, pegaram várias cartas e montaram esse dataset. Eles tiraram as fotos lá do sistema dele, onde passavam as cartas, tiraram as fotos, recortaram, chamaram terceiros experientes e profissionais em segmentar, separar dígito por dígito, ir lá e colocar o label lá, falar assim, não, esse número é tal, tal, dá a resposta para cada uma das imagens e montou esse dataset aqui. Aí depois, mais para frente, uma outra equipe, agora foi uma equipe de Stanford, montou a Imaginet. Qual a diferença da Imaginet? A Imaginet agora quer também fazer a função de classificação, mas agora ao invés de classificar dígitos, ao invés de classificar números ou caracteres, ela quer classificar objetos e seres. Eu quero classificar se na imagem tem um gato, se tem um cachorro, se tem um cavalo, se tem uma pessoa, se tem um lápis, se tem uma bola de futebol. Então tudo isso tem aqui, e ela tem aproximadamente 1000 objetos. Ou seja, vamos pensar lá no nosso MLP de novo. Eu vou ter aqui, e diferença, tá? Esses caras aqui estavam com imagens de aproximadamente 16 pixels por 16 pixels, inicialmente. Depois, eles tinham algumas diferenças de formato, algumas peculiaridades, aí alguns pesquisadores começaram a abrir essas imagens para, ao invés de ser só 16 por 16, para 28 por 28, depois até mais ou menos por 32 por 32. É o que a gente mais conhece. Mas eu vou explicar isso mais para frente. E aqui a gente já tem imagens que são consideradas de alta resolução. São alta resolução para a época. Você tem diversos tipos de aspect ratio aqui, tá? Que é o formato da imagem. E você tem imagens com 500 pixels de altura, você tem imagens com 300, com 250 pixels. Então, isso deixa o problema mais difícil. E
entra naquele caso da complexidade. Minha imagem vai ficando maior, minha rede vai ficando muito maior, o número de parâmetros vai ficando gigantescamente maior. E o que acontece? Eu não tenho hardware para fazer esse tanto de conta. E mesmo se eu tivesse, dado o número de parâmetros que eu tenho na minha rede, eu ia precisar de um número de dados para eu conseguir treinar e chegar em algum lugar aceitável infinito. O que não é plausível. E aí, por último, esse dataset, se eu não me engano, foi de 2014, eu acho, 2015, que é o dataset do Coco. Não me referencie nisso não, tá? Eu não sei a data exata, eu não me lembro de cabeça a data exata desse dataset não. Mas eu acho que foi por aí. Qual a diferença desse cara? Esse dataset aqui é um dataset muito mais complexo. Além de dar as classes dos objetos que estão naquela imagem, ele dá algumas outras coisas. Primeiro, são bem menos objetos, tá? São só 91 objetos, em comparação com os 1000 aqui da Imaginet. Você fala, então é mais fácil. Mais ou menos. São 91 objetos, mas na verdade aqui no dataset, eles te dão a localização do objeto, então dentro da imagem onde está o objeto. Esse tipo de informação até você tem na Imaginet também, tá? Da localização. Mas aqui eles te dão a informação por pixel, uma informação muito mais precisa, e além disso, a relação semântica dos objetos. Então você tem em cada imagem, teve um estagiário, a gente gosta de brincar com um estagiário, que foi lá, pintou a imagem, olha, aqui tem uma pessoa e aqui tem uma motocicleta, e além disso ele escreveu lá na imagem, a pessoa está andando de motocicleta. Então o trabalho é muito mais difícil. E além disso, as funções que você pode mapear suas imagens agora são muito mais complexas. E toda vez que você aumenta a complexidade, volta todos aqueles problemas que a gente falou lá atrás. Além disso, eles ainda colocaram a pose dos objetos. Então, por exemplo, no caso das pessoas, eles marcavam alguns pontos nas pessoas, alguns pontos de articulação, e a partir disso, para cada imagem dentro do dataset, você tem lá, o estagiário de novo, foi lá, pintou a pessoa, marcou os pontos de articulação da pessoa, e além disso, marcou os membros da pessoa e a pose que a pessoa estava. Então, o dataset é muito complexo e muito específico. Bom, tem alguma coisa em comum? Alguém consegue ver alguma coisa em comum entre essas coisas, entre esses dados que eu mostrei aqui? E, de novo, eu sei que a maioria dos exemplos que eu coloquei foram imagens, mas não é só para imagens, tá? É uma pergunta, gente, não é retórico, não. Alguém consegue ver? Todos são sinais. É verdade, mas até aí todo problema de machine learning trabalha com sinais ou dados. Certo? Ou depende, o que você está definindo como sinais? Sinais como? Sinais 1D ou sinais 2D? Tá, a resposta está aí, mas não é o fato de ser sinal. Mais alguém quer chutar alguma coisa? Problemas da sensibilidade humana. Legal. Eu não pensei por aí. Talvez talvez tenha esse viés também, mas não é a resposta que eu estou procurando ainda. Como? Variabilidade. A variabilidade é parecida, mas ainda não é isso. Todos deram trabalho para criar o dataset, verdade, mas também não é isso. Bom, só para a gente andar depressa, porque a apresentação vai ser longa. Qual é a coisa em comum? Todos eles têm relação estrutural. Se você for pensar em cada um desses problemas, existe uma relação, seja ela espacial, seja ela temporal, é o caso do 1D, é o caso do 2D, mas existe relação entre os dados. Os dados não são como os dados de uma tabela.
como se você for pegar o dado em uma tabela, que é um SQL aí da vida, você puxou lá os dados e está lá. Ah, tem o ID do meu indivíduo, tem a idade dele, tem a altura, peso e etc. Se eu trocar essas colunas de lugar da minha tabela, não faz diferença. Porque uma tabela não tem relação com a outra. Relação física, relação estrutural uma com a outra. Elas têm relação com o meu indivíduo, elas montam o perfil do meu indivíduo. Mas a posição delas em relação ao meu dado não faz diferença. No caso de imagens, se eu mudar um pixel de lugar, não é a mesma imagem. No caso de um áudio, se eu mudar um frame do meu áudio, não é a mesma coisa, é outro áudio. Então, eu tenho essa relação. No caso das imagens, é a relação espacial entre os pixels, que são os meus dados. E no caso de outros tipos de dados, por exemplo, áudio, por exemplo, texto, por exemplo, vídeo, de novo com imagens aqui, mas na forma sequencial, e em sequências temporais, em geral, você tem a relação temporal entre os dados. Então, um depende de outro que aconteceu antes, ou ele tem uma relação com algo que vai acontecer depois. Vocês conseguem ver essa relação? Então faz sentido aqui, colocar aqui, tem a ver com o sensoriamento, com tarefas cognitivas? Talvez, afinal de contas, a maior parte das nossas tarefas são sequenciais. Nós vivemos, nós somos seres que vivem dentro do tempo. Então a maioria das coisas que a gente faz é sequencial. E só o fato de ser sequencial, você já tem essa relação entre o tempo. Então a maioria das tarefas tem isso. Tá, a pergunta foi a seguinte, geralmente, vê se eu entendi correto a pergunta, mas geralmente um humano consegue fazer relações entre imagem e imagem, vídeo, vídeo, e você queria saber se é muito complexo criar uma rede neural, uma inteligência artificial para fazer essa mesma relação, correto? Não? Entre mídias diferentes? Certo. Ok. Então, você quer saber, do mesmo jeito que um humano consegue fazer essa relação entre imagem e imagem e imagem e texto, você quer saber se é possível criar uma IA que também faça essa relação. Imagem, texto, imagem, vídeo, imagem, qualquer outra coisa, certo? E vice-versa. Sim, é possível. Por exemplo, um exemplo bem clássico, eu acho que eu até chego a comentar mais para frente, eu não lembro exatamente, mas que é o exemplo de você gerar legendas para imagens. Então você quer relacionar aquilo que está na sua imagem e quer que a sua rede gere um texto para descrever aquilo que tá na imagem. Isso é um problema muito estudado, em que hoje a gente já tem resultados muito legais no estado da arte. Um outro exemplo, quem estava ontem na apresentação da NVIDIA, assistiu o videozinho deles lá sobre o lip sync, que é o de fazer a leitura labial, que é exatamente isso, você está relacionando o vídeo, a sequência temporal das imagens, com o texto produzido pelo movimento da boca. Então, não é nem pelo áudio. Então, se for tentar casar mais coisas, ainda dá para casar mais coisas. Ou seja, pode ficar tão complexo quanto você quiser que fique complexo. Desde que você consiga pensar em, olha, existe uma função, eu acho que existe uma função entre tal mídia para tal mídia. Se você conseguir pensar nisso, isso faz sentido, vai atrás de investigar. Então deixa eu colocar uma rede neural aqui para tentar mapear isso. Geralmente, a maioria das vezes o que vai acontecer é que vai faltar um dataset para você
resolver esse problema, ou pelo menos tentar resolver esse problema. E aí o que acontece? Tem que voltar e pegar alguns estagiários e pedir para fazer esses datasets. Ou você mesmo senta lá e monta seu dataset. Na hora que eu começar a falar o tamanho desses datasets, aí a gente vai ver que não é um negócio tão simples e não é só um estagiário. Bom, opa, estou voltando para trás aqui. Tá, vamos lá. Então a gente tem essa relação estrutural. Aí em 1989, você vê, eu estou falando aqui de rede convolucional, a gente tem ouvido pra caramba dela esses últimos tempos. Ontem lá o pessoal falou da AlexNet e tal. Foi em 2013, 2014 ali, revolucionou. E agora eu venho aqui falar de 1989. Pô, primeiro, quem é esse cara? Quem que é Yann LeCun? 1989. Esse cara aqui, ó, foi o cara que criou, basicamente ele criou as redes convolucionais. Então, é um nome que a gente precisa lembrar. É um daqueles caras que você fala assim, tá, esse cara eu sei quem é. Porque os papers deles são realmente muito legais, principalmente esses de 89, 90, 95 ali, são muito legais para a gente que quer realmente, que está aprendendo, que está no começo, para você pegar a base e entender, sabe? Exatamente ali, o que ele foi pensando no caminho, da onde que veio a ideia dele para ele montar isso. Aí, em 1989, esse rapaz aqui, o Yann LeCun, que hoje, para quem não sabe, ele é o Head, Chief Research Science, qualquer coisa lá do Facebook, é o cara que manda em tudo na área de pesquisa em Deep Learning, não tem ninguém que manda mais que ele lá. E é professor da NYU, e, etc. O currículo dele é gigantesco. Mas ele pegou e fez a seguinte pergunta: e se, nesse paper aqui, ó, depois quem quiser pegar, dar uma pesquisada, ler, o paper é rapidinho, é bem tranquilo de entender. Mas ele fez a seguinte pergunta: e se, ao invés de eu ligar todos os meus pixels, eu ligar todos os meus pixels num neurônio, em cada neurônio, e se ao invés disso, eu simplesmente ligasse só um pedaço da minha imagem, só alguns pixels em cada neurônio? Ele fez essa pergunta: será que faz sentido? E lá ele explica, no paper ele explica de onde que ele tirou essa ideia. Bom, mas eu vou seguir aqui. Depois eu volto e tento falar algumas coisinhas que ele fala no paper que eu acho que são importantes. Mas ele fez primeiro essa primeira pergunta: faz sentido, ao invés de eu ligar tudo em um neurônio só, ligar só alguns pedaços? Aí aqui tem uma imagenzinha que faz parte de um dos cursos da Udacity, que é bem legal também. Quem quiser, eu não sei se esse está gratuito na internet, mas você deve achar. Que eu achei muito legal essa imagem, porque ela mostra direitinho lá, ó, como é que a gente costumava fazer no MLP. Você pega a imagem, faz ela virar um vetor, né, com flat, você pega a sua imagem e concatena cada linha da sua imagem para ela virar um vetor grande. E aí você pega e conecta todas essas entradas em cada um dos seus nós da sua camada hidden. E aqui, na verdade, o que o Yann propôs foi: bom, ao invés de fazer todas essas ligações aqui, eu vou ligar só algumas delas. Ah, mas por que essas em especial? Quando você reprojeta o seu vetor aqui na forma de imagem, você vê que, peraí, eu peguei os vizinhos aqui, os vizinhos mais próximos aqui, cada região, cada quadradinho da minha imagem aqui, eu estou ligando num neurônio diferente. Então é isso que ele falou por ligar localmente. Ligações locais, né? Depois, por quê? Alguém sabe chutar aí? Por que faz sentido ligar localmente? Ao invés de ligar tudo?
Informação contextual, pixel mais próximo são mais semelhantes. Beleza, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Alguém tem mais alguma ideia? Isso, reduzem quantidade de parâmetros, exatamente. Então a gente tem a relação estrutural, pixels mais próximos fazem mais sentido, eles têm mais relação um com o outro, e além disso, diminuição de complexidade. A gente tem que lembrar que isso aqui era 1989, CPU com 256 Hz, ou Hertz não, né? Megahertz, era um negócio fantástico, entendeu? Então, assim, é muito importante diminuir complexidade aqui. A época é outra, a gente não tem... como é que é o nome da arquitetura volta lá? GTX1, sei lá, eu não lembro agora da aplicação, do nome da plataforma nova lá da NVIDIA. Mas a gente não tem isso. A gente tem aqui um monte de computador que demora, às vezes, 0,1 segundo para fazer uma soma. Então, isso é muito importante. E fez parte do projeto dele, da ideia dele. Eu preciso diminuir complexidade. Como eu diminuo? Então faz sentido eu ligar isso localmente. Beleza. Além disso, compartilhamento de parâmetros. Então, eu não só vou ligar só numa região, não vou ligar só localmente os meus neurônios, mas eu também vou fazer com que eu tenha todo um mapa de ativação aqui, ó, toda uma nova, eu posso dizer meio que uma nova imagem, mas um conjunto de neurônios aqui, que vão usar os mesmos parâmetros para uma mesma região. Todo mundo entendeu? Essa parte é um pouquinho mais difícil de entender. Mas, ó, imagine que aqui, cada uma dessas arestas aqui está segurando um peso. Um daqueles parâmetros treináveis que a gente viu ontem lá no MLP. Eu vou ligar aqui, ao invés de ligar em todos os caras aqui, eu vou ligar só nesse quadradinho, certo? E aqui eu vou ter, sei lá, são 5 por 5, são 25 caras aqui. Então eu vou ter quantos pesos? 25, isso aí. 25 pesos. Mais um bias. Eu estou gostando da participação. Todo mundo ligado aqui num cara só, certo? Quando eu for para a próxima região aqui de 5 por 5, eu vou ter mais quantos pesos? Não, aí gostei. Não, eu vou ter mais nenhum peso novo. Vão ser os mesmos 25 de antes. Então eu não vou ter mais peso. Os mesmos pesos que eu usei aqui, eu vou usar nos próximos 5 por 5. Beleza? Todo mundo entendeu? Aí ninguém balançou a cabeça. Não? Entendeu não? Ficou complexo ainda? Vamos ver se tem outra imagem aqui. Não, eu já ia fazer uma perguntinha, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou ter aqui, dentro da minha imagem aqui, ó. Não, eu não quero. Vamos ver se eu tenho outra aqui. Bom, aqui, ó. Esses caras aqui, tá vendo? Eu liguei cada um deles aqui no mesmo neurônio, certo? Eu tenho aqui os vermelhinhos ligados aqui e os verdes ligados aqui. Só que para esse cara aqui, além deles estarem ligados, todos eles estão ligados aqui, quantos pesos eu tenho aqui no vermelho? 4 mais um bias, isso. Então eu tenho 4 mais um bias. E para esse cara verde aqui, quantos eu tenho? Os mesmos 4 e o mesmo bias. Exatamente. Até aqui eu não tinha falado nada sobre isso. Então até aqui eu posso ter diferente. Eu posso ligar localmente, mas colocar pesos independentes. Então cada neurônio aqui vai aprender peso diferente, porque ele é independente do outro. O outro insight que o Ian teve foi o de colocar os mesmos pesos. Fala assim, não, além de eu ligar localmente, eu vou manter os mesmos pesos. Eu quero que sejam os mesmos pesos. Todo mundo entendeu agora? Aí, ó, já teve mais gente balançando a cabeça. Por quê? Agora vamos ver se entenderam mesmo. Por que faz sentido essa ideia?
Porque tem que ficar a mesma coisa em vários pontos da imagem, ao invés de detectar só em um lugar. Foi isso que você falou? Alguém entendeu ou não entendeu? Tá bom, a pergunta não foi boa. Todo mundo entendeu o que ele falou? Não? 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 Aí, boa lá, valeu, cara. Fez o não ali. Então vamos lá. Ele falou o seguinte: a gente quer que, se na minha tarefa lá de reconhecer o 2, se meu 2 aparece lá no cantinho da imagem, igual ele tinha aparecido lá em cima, aqui, ó. Se ele aparece aqui no canto da imagem, ou se ele aparece aqui no canto de baixo, ele continua sendo o mesmo 2, certo? Então, se eu tenho um conjunto de pesos, um conjunto de neurônios, que está ligado aqui no meu quadradinho, que consegue identificar um 2, nessa posição aqui, esse mesmo cara vai conseguir identificar ele aqui no canto de cá, ó. Afinal de contas, é o mesmo 2. Então, é o mesmo subbloco aqui, ó, a mesma coisinha. Então, é daí que vem o insight. Opa, faz sentido de que, como eu tenho essa variabilidade de translação nos meus dados, faz sentido eu colocar esse conhecimento a priori nas minhas redes. E isso é a palavra que o Ian usa no paper dele. Ele fala que, para a rede, na hora de desenvolver a rede, eu não posso só colocar um MLP, porque o MLP ia crescer a complexidade demais e o número de parâmetros ia estourar. E aí, o campo, o espaço de parâmetros, o espaço, na dimensão dos parâmetros, que eu teria que visitar, todas as possíveis redes neurais que eu teria que visitar para saber qual gera a melhor aproximação da função que eu quero, é muito grande. Mas quando eu coloco um conhecimento a priori acerca da função que eu quero mapear, que nesse caso é a de classificação de imagens, e qual é o conhecimento a priori que eu estou colocando? Primeiro, a relação espacial dos pixels, e segundo, essa propriedade de variabilidade, de invariância translacional. Quando eu coloco isso na minha rede, eu deixo a minha tarefa de achar uma função aproximada mais fácil. Todo mundo entendeu isso? Ou ficou confuso? Quem não entendeu, fala agora. Porque mais para frente vai ficar mais difícil. O que acontece se naquele espaço que você colocou ali não tem relevância? Isso. Vamos lá. Ou tem outra classe, né? Foi isso que você falou? Isso. Ou tem outra classe, ou não é o 2 que a gente quer achar. O que acontece? Vocês lembram do MLP? Como é que fazia? Passa os parâmetros, você vai multiplicar cada um do seu input pelos pesos, somar o bias, colocar dentro do neurônio. E o que acontece dentro do neurônio? Ele passa por uma função de ativação. Essa função de ativação, vamos colocar que é uma sigmoide. O que vai acontecer com ela? Como? Ela vai ficar entre o 0 e 1, certo? E além disso, eu não sei se chegaram a falar essa analogia para vocês, mas ela vai soltar uma probabilidade. Exatamente porque ela solta entre 0 e 1, ela solta uma probabilidade. E ali, o que acontece quando você tem, vamos supor já o caso que já está treinado, e você já tem um filtro, né, um conjunto de pesos ligados localmente ali a um pedaço da imagem, que já sabe detectar um 2. O que acontece quando não tem um 2? Ele vai soltar aquele neurônio que está ligado aqui.
esse neurônio, vamos supor que esse conjunto já sabe detectar um 2. Esse neurônio, quando não tem um 2 aqui, vai soltar uma probabilidade próxima de 0. Entendeu? Na parte de treinamento. Isso. Na parte de treinamento, o que vai acontecer? Quando eu tenho aqui nos meus dados, um 2 está aqui no canto, aqui, ele vai soltar um valor para cá, que vai sair na função de ativação, que vai seguir na minha rede até chegar lá no final. Aí chegar lá no final, ele vai calcular meu gradiente com relação a resposta lá, minha resposta, meu true label lá, do meu ground truth. Eu vou pegar esse gradiente e vou retropropagar ele pela minha rede. E aí ele vai voltar em todos os neurônios, inclusive nesse, e vamos supor que era um 2. Entendeu? Tem um 2 aqui, mas esse cara não sabe o que é um 2 ainda. Então ele passou um cara bem próximo de 0 aqui. Aí quando chegar lá atrás, ele vai dar quando chegar lá embaixo, ele vai dar um gradiente alto. Aí como ele vai dar um gradiente alto, vai voltar, chegar nesse cara aqui, ele vai falar, olha, não era para ser 0, era para ser mais alto, era para ser próximo de 1. Aí ele vai pegar esse gradiente, vai distribuir nesses pesos e vai atualizar esses pesos de forma a eles aprenderem que aqui nesse cara tem um 2. Ah, e se não tiver um 2? Se não tiver um 2, esses caras, os pesos vão estar aqui. Vamos supor que não tem um 2, e esses caras aqui estão cuspindo um valor de 1. Ou seja, não tem um 2, mas ainda assim aquele neurônio acha que qualquer coisa que ele está detectando aqui, tem grande chance de ter aquilo aqui. Bom, a gente quer, aqui nesse caso específico, nesse caso ideal, a gente quer que esse neurônio detecte um 2. Então, quando chegar de novo, ele vai descendo por toda a rede, vai chegar lá embaixo, vai dar errado. Deu errado, o gradiente vai estar alto. Meu gradiente está alto, ele vai voltar corrigindo todos os neurônios, chegar aqui, o gradiente vai chegar alto e vai falar, opa, vou corrigir meus pesos aqui, para que, nesse caso aqui, quando aparecer o que tiver aqui, ele vai me dar uma probabilidade baixa, uma probabilidade próxima de 0. Então, quem corrige, quem faz a rede aprender, porque no caso o aprendizado que a gente está falando aqui é a atualização dos parâmetros, é fazer o W ficar maior ou menor, para a gente fazer a continha ali e ver se é um 2 ou se não é um 2. E de novo, é uma conta para ver matematicamente qual que é o valor lá do MLP que falaram ontem, dos planos que vão cortando e separando linearmente os meus dados. Tá? E quando eu vou colocando mais camadas, com a minha função de ativação não linear, eu faço uma função, eu consigo cortar meu plano de forma não linear e separar meus dados de forma não linear. Todo mundo acompanhou? Essa parte é mais conceitual, ela é mais difícil. Eu vou tentar colocar o que ele falou. Primeiro, se você pode falar que quando você faz essa ligação local, você meio que diminui a complexidade de analisar um pixel, de dar um peso para cada pixel, certo? E analisar o bloco. Foi isso que você falou, né? Tá. Isso não é verdade. Depois eu vou tentar explicar. É mais difícil, mas eu vou tentar explicar. Às vezes eu não consigo falar, mas vamos lá. E depois você falou que o tamanho desse cara que eu escolho, se ele tem relação com o tamanho do meu objeto. Sim e não. Mas eu vou chegar nisso também daqui a pouco. Mas vamos lá. Primeiro, que eu acho que entra um pouco na dúvida ali mais atrás. Por que não vale essa ideia de que eu estou diminuindo a minha dimensionalidade do número de parâmetros que eu estou investigando, ao invés de analisar cada pixel, eu estou analisando o bloco? Porque aqui você continua analisando cada pixel. A diferença
é que você está falando que um padrão que aconteça no bloco, ele também pode acontecer em qualquer outro pedaço da imagem. Mas ainda assim, cada pixel tem um peso específico dele. E vai fazer muita diferença. É quando a gente... Quem já mexeu com visão clássica aqui? Alguém já mexeu? 1, 2, 3... Bom, quem já ouviu falar de algoritmos de detecção de borda? Mais um pouquinho. Filtros de Sobel. Mais um pouquinho. Fazer a derivada espacial de uma imagem. Mais um ou outro. Tá. Como você descreveria, você que falou que já fez uma derivada espacial de uma imagem, como você descreveria essa operação? Isso. Isso. Como é que a gente faz como é que ele descreveu? Você pega um pixel e subtrai pelo pixel vizinho. Todo mundo entendeu isso? Se eu tenho um espaço, se a minha imagem está representando um espaço, eu posso simplesmente pegar o pixel e subtrair do lado. Se eles forem aproximadamente da mesma intensidade, e aqui eu estou falando só de imagem preto e branco, isso fica um pouquinho diferente para imagens RGB, mas é mais ou menos a mesma ideia. Se eu tenho um pixel que é aproximadamente a mesma intensidade do cara do lado, ele provavelmente faz parte da mesma superfície. Se eu tenho um cara que é muito diferente, ou seja, o gradiente de mudança de intensidade ali dos pixels, ele vai ser alto. Então tem uma borda ali. Vocês perceberam como é que a gente faz? A gente vai pegar simplesmente dois pesos, um mais um e um menos um, vai multiplicar pelos pixels que estão um do lado do outro, e vai somar, e vai falar, olha, se for igual a zero, é zero. Se for diferente de zero, eu vou colocar ali a intensidade da minha borda. Todo mundo consegue visualizar isso? E é mais ou menos isso que acontece aqui. Você vai também fazer o seu filtro, que é esse bloquinho aqui. Ele vai aprender, calcular pesos, que consegue, depois que ele passar na imagem, detectar padrões em posições específicas da imagem. Mas, como a gente está compartilhando os pesos, eu quero que ele detecte o mesmo padrão em várias posições, em diversas posições da mesma imagem. Todo mundo entendeu? Agora ficou mais claro? E segundo, o tamanho desse cara tem relação com o tamanho do meu objeto? Tem e não tem. Por que tem e não tem? Porque é óbvio que quanto maior a minha resolução, por exemplo, ou mesmo quanto maior a cabeça do meu cachorro que eu estou tentando classificar, esses featurezinhos aqui, esse tipo de borda, esse tipo de característica que eu estou tentando extrair da minha imagem, vai ficar diferente. A gente tem aquela variabilidade com relação à escala que eu tinha mostrado lá atrás. Lembra, a gente tem essa variação com relação a... Opa! Aí eu fui para frente. A gente tem essa variação aqui com relação à imagem que eu falei. Então, vai ficar diferente. E para cada variabilidade que eu tiver nos meus dados, isso vai alterar na hora do meu treinamento. Mas por que que no caso de redes convolucionais mais profundas, isso não pega tanto? Porque como eu vou ter várias camadas de neurônios e várias camadas de convolução acontecendo, pensa que na minha primeira camada eu vou pegar um bloquinho de 5 por 5. Na minha segunda, eu vou aplicar um bloquinho de 5 por 5 em cima de vários neurônios que estão aplicando 5 por 5. Então, o meu... a região que eu vou estar analisando nesse segundo neurônio aqui, nesse neurônio da minha segunda camada oculta, é muito maior. Então, esse cara da primeira camada vai aprender algumas coisas que se generalizam da melhor forma para o seu dataset, e se no seu dataset tiver
essa variabilidade de tamanho, essa variabilidade de posição, todas essas variabilidades que a gente comentou, se tiver estatisticamente bem distribuído ali, sua rede vai conseguir separar exatamente em cada camada para identificar os features do tamanho certo. Então eu não preciso preocupar com, eu tenho um cachorro maior, então eu vou ter que colocar um filtro maior aqui. Não. Entendeu? Por que é o sim ou não? Bom, não vou usar esse trem mais não. Vamos lá. Tá. Compartilhamento de parâmetros. Eu tinha falado por que já. Falei que era por causa da variabilidade dos dados. E aí fica a pergunta. Vale só para a imagem isso tudo que eu estou falando? Não, né? Isso aí. Eu já tinha respondido antes. Muito bom. Não vale só para a imagem. Aqui eu coloquei um exemplo de texto. Eu posso usar redes convolucionais para textos também. Por quê? Por que faz sentido usar rede convolucional para texto? Porque também é estruturado, certo? Alguém consegue ver aqui? Alguém consegue enxergar essa rede convolucional? Não? Quem já mexeu com texto, com NLP? Já tem mais que a visão, hein? Poxa, maldade. Tá. Bom, beleza. Então, quem já mexeu com texto sabe que geralmente a gente vai trocar as palavras por uma representação numérica daquelas palavras. Geralmente a gente chama de embedding. Certo? Beleza. Então, se a gente representa esses embeddings aqui, ó, vocês conseguem ver que existe, forma quase que uma imagem aqui? Alguém, sou só eu que vejo quase com a imagem aqui, ou mais alguém vê também? Vê? Todo mundo vê? Só tem uma diferença para essa imagem aqui, ó. Nessa imagem não existe a relação entre os pixels, aqui tá, mas não existe a relação, eu não vou conseguir olhar, mas não existe a relação horizontal entre os pixels. Todo mundo viu isso? Então não faz sentido eu fazer uma convolução variando verticalmente o meu bloquinho. Faz mais sentido eu pegar meu bloco e falar, não, vai até o final aqui e agora vamos fazer ele só horizontalmente, ou só verticalmente. Beleza? E aí é por isso que a gente chama de convolução 1D. E a outra a convolução 2D. Tudo certo? Beleza? Vou seguir então. Vamos lá. Então, essa era a hipótese do Ian, lá no paper dele. E vamos ver se funciona. Para pegar um problema rápido, vamos pegar um problema fácil. Lembrando, 1989, vamos pegar o MNIST. O que é um MNIST? O MNIST é um dataset fabricado pelo National Institute of Standard, alguma coisa, lá norte-americano, que o dataset era muito maior, tá? Quando o Ian pegou para fazer esse trabalho de 89, ele pegou só um pedaço do dataset. Na época aqui, ele tinha em torno de, acho que era 9.000 imagens o total, 9.700, pouco menos que 10.000 imagens. Hoje, o exemplo que você pega no link que eu coloquei aí, já tem esses 70 mil exemplos, 70 mil imagens lá. Bom, são imagens de dígitos escritos à mão, de 0 a 9. No caso aí do link, vão ter 60 mil exemplos de treino e 10 mil exemplos de teste. Alguém vê alguma coisa faltando aí? Não? Como é que funciona? Ninguém quis saber onde é que está meu dataset de validação? Como? A validação é uma parte do treino, exato. Aí, isso é muito importante de lembrar, tá, gente? E que é muito comum de você ver muita gente simplesmente pegando o treino e treinando o algoritmo inteiro nesse dataset e depois faz uma validação no dataset de teste, aí dá errado, ou sei lá,
dá um valor X lá de performance, o cara volta para o treino, muda algumas coisas, treina de novo, para depois volta para o teste, faz a validação de novo, e aí ele vai tunando o algoritmo dele de acordo com o resultado do teste. Pode isso? Não pode. Por quê? Por quê? Porque dá overfitting, exatamente. E por que dá overfitting mesmo sem eu nunca ter treinado no meu teste? Se eu só fiz a minha inferência, se eu só fiz a minha validação. Exatamente. Quando você faz o ajuste dos hiperparâmetros, porque lembra, a gente não faz ajuste de parâmetro. O parâmetro da rede, ele é treinável, ele aprende sozinho. A gente ajusta hiperparâmetro. Mas quando você faz o ajuste do hiperparâmetro, que também é a próxima aula, a gente vai explicar melhor também quais são os hiperparâmetros que a gente pode mudar. Mas quando você faz esse ajuste, você meio que funciona como uma retropropagação. Então, está vazando informação do cara de teste para o seu algoritmo. O que você não quer, porque se você faz isso, você perdeu a sua fonte de dados que te ajuda a medir generalização do seu algoritmo. Então, vamos lá. Aqui só rapidinho mostrando os exemplos, dá para ver que tem uma variabilidade grande, tem 4 ali que não parece 4, que as pessoas parece que não sabiam escrever. E aí vamos lá, o Ian pegou e falou, beleza, eu vou testar algumas redes. E aqui eu mostrei algumas redes. É legal que ele coloca, quando tem esse X assim, ligando para o 10 lá, ó, é fully connected, é o MLP, tá? Todos os pixels ligados a 10 neurônios, a cada um dos 10 neurônios. Aí depois ele colocou, primeiro, é um MLP de uma camada só. Depois ele colocou um MLP com uma hidden layer, então ele tem 2 camadas. Eu vou pegar e de novo, tudo fully connected, é tudo MLP aqui. E aí, na terceira ali, ele fez algumas convoluções, mas que ele ainda não chama de convolução, tá? Ele só fez a ligação local com compartilhamento de peso. Até aí, ele não fala de convolução. Ele só quis colocar aquele conhecimento a priori que a gente tinha falado alguns slides atrás. E alguém vê alguma coisa diferente ali? Eu tenho 16 pixels por 16 pixels e do nada eu caio para 8 pixels por 8 pixels. A gente vai chegar nisso. Ninguém teve dúvida nisso? Todo mundo achou normal? Caramba. Cada janelinha vai gerar um pixel. Só que, olha lá o tamanho da janelinha que ele usou. Cadê? Pô, eu não falei aqui, velho. Ah, vou ter que voltar lá no paper. Mas eu acho que a janelinha que ele usou, eu não lembro de cabeça, eu achei que eu tivesse anotado. Mas era uma janelinha, eu acho que de 7, 11. 11 por 11, 7 por 7, um negócio assim. Não é 2 por 2 certinho, não. Tá? Mas depois a gente entra no porquê que isso aconteceu e porquê como é que foi que ele chegou aí. Tá. E aí, por último, ele ainda colocou mais 2. É legal ver essa representação que dá para perceber o seguinte. Quando eu coloquei só aquele quadradinho ali em cima da minha rede, vamos ver se a bateria voltou aqui. Só esse quadradinho ligando aqui num pixel, ele quis dizer que só tem esses pesos. Eles estão ligados em toda a imagem aqui, construindo essa segunda imagem. Mas só tem esses pesos. Eles são compartilhados. A mesma coisa acontece nesse cara aqui, e quando chega no final, ele conecta todo mundo como se fosse um MLPzinho ali no final. Ou o que a gente chama de fully connected. Tá, e aí ele fez mais essas 2. O que é essa divisão aqui? Alguém se atreve a dar um chute? Filtros diferentes, exatamente. Eu vou ter de novo alguns pesos aqui, compartilhados pela imagem inteira, gerando esse mapa de ativação, mas também vou ter alguns pesos diferentes, conectados
a imagem inteira de novo, só que a neurônios diferentes, gerando um mapa de ativação diferente. Beleza? E aqui ele fez a mesma coisa, só que ligando os dois mapas de ativação aqui a mais 4 mapas de ativação menores lá em cima. E depois, só depois disso, ele fez o Fully Connect, ligando todo mundo nos 10 neurônios de saída. Tudo bem? Estamos acompanhando? Olha que legal esse resultado. Esse para mim foi o resultado mais legal de todos, porque realmente é um negócio que dá muito bonito, deu tudo certo. E é fantástico quando isso acontece. Vamos olhar lá. A primeira é a Fully Connected. A NET 1. Ela está lá embaixo, ó. Ela começa, chega a 80, ali são as épocas de treinamento. Todo mundo lembra disso de ontem, né? Então vamos lá. Passou 80%, à medida que você deixa treinando mais tempo, o que acontece é que a sua porcentagem de acerto no teste faz ficar pior. Então o que está acontecendo aqui? Overfitting. Ele está decorando seus dados. E aí ele começa a não generalizar bem. Beleza, a próxima é a com duas, é uma Fully Connected, mas com duas camadas. E ela aprende bem, pô, ó, chega lá até mais ou menos uns 85%, bem próximo da rede 3, que se a gente for olhar, é a rede que já tem uma convolucional. Então, será que a convolucional está fazendo o que realmente... Já é para dar outro tempo? Ah, tá. Não, daqui a pouco. Mais 5 minutinhos, tá bom? Tá. Aí o que acontece? Elas são mais ou menos próximas aqui, né? Isso é legal, porque aí ele fala o seguinte, bom, o que acontece quando a gente adiciona uma camada hidden? O que acontece quando a gente coloca aqui essa camada hidden aqui no meio, ó? A gente coloca aquela não linearidade que a gente tinha falado da função de ativação. Só que com convolucionais. Aí o que acontece? Ela melhora significativamente, ela já vai para quase 95 aqui. Ou seja, faz sentido aquela ideia de que, começa a fazer sentido de que realmente o conhecimento a priori que a gente colocou, de que as coisas na imagem variam de forma translacional, mais ou menos regular de forma translacional, e além disso, de que esse compartilhamento de parâmetros faz sentido, e de que reduzindo o número de parâmetros e o espaço de parâmetros que eu tenho que procurar no meu treinamento, eu consigo fazer um treinamento mais rápido, porque você vê que ele chega ali, ó, para essa última camada mesmo, ele consegue chegar em níveis mais altos mais rápido, pelo seguinte motivo. Ele vai mostrar aqui quantas conexões e quantos pesos para cada um dos modelos. Então vamos lá. No primeiro modelo, que é o do single layer, eu vou ter 2.570 conexões, que são 16 vezes 16 vezes 10. Todo mundo acompanhou? E ele teve a performance de 80%. Com as duas camadas MLP, eu vou ter um número maior de pesos. De novo, eu adicionei uma camada interna, então vai aumentar o número de ligações e o número de pesos. E aí depois ele veio e falou, bom, agora eu vou pegar e vou restringir os meus pesos. Ele colocou uma camada a mais, então aumentou o número de ligação, mas o número de pesos diminuiu, porque ele foi compartilhar todos os pesos em todos os blocos. Então, ele teve um ganho estrutural na arquitetura, mas diminuindo o espaço de pesquisa de pesos dele que ele vai ter que fazer durante o treinamento. O que aconteceu? Um ganho muito bom de performance. Até aí estava concordando com a hipótese dele, de que quanto menos pesos eu tenho e mais conhecimento a priori eu colocar na minha rede,
maior a minha performance, melhor vai ser a minha aproximação da minha função. Aí quando chegou na segunda, aconteceu um negócio que ele não estava esperando. Porque o que aconteceu? Ele aumentou o número de ligações, diminuiu o número de pesos, e aumentou muito a performance.